Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu me chamo Regina Panseri, gerente de Educação e Pesquisa da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e coordeno o programa estadual do Programa Defesa Civil na Escola. E hoje vou acompanhar, mediar esta aula magna. Pedimos desculpas pelo atraso que houve, mas já em nome da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, nós damos as boas-vindas a todos e todas que se encontram aqui nesta aula magna e ressaltamos a importância desta aula magna para o Estado, considerando que em Santa Catarina, em função de nós estarmos localizados no maior corredor meteorológico da América do Sul, nós registramos a maior diversidade de eventos adversos do país. E com isso se faz urgente e necessário preparar a população e, em especial, as escolas para o seu enfrentamento, a fim de que a gente tenha vidas preservadas e, sobretudo, menor danos e prejuízos. O Programa Defesa Civil na Escola, desde a sua origem, é uma alternativa que tem se mostrado eficaz e efetiva para a educação de riscos e de desastres no ambiente escolar, no sentido de preparar os estudantes e professores para que juntos possamos reduzir esses danos. De pronto, nós vamos passar, então, a palavra para o nosso secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, nosso secretário Mário Hildebrand, para que ele possa dar as boas-vindas a todos. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui a Regina, nossa coordenadora do PDCE, Programa de Defesa Civil na Escola, um programa que tem uma importância fundamental na formação e na qualificação das futuras gerações, que com certeza terão uma outra visão, um outro entendimento e uma outra ação frente a desastres climáticos, a situações de emergência, calamidade. Como a própria Regina colocou, nós estamos num corredor, como somos atingidos por uma variedade grande de efeitos climáticos, e por isso a importância de nós levarmos adiante o conhecimento, em especial para as futuras gerações. Essas nossas crianças e adolescentes que vão participar do PDCE serão e terão uma outra condição de intervenção e serão cidadãos ainda mais preparados para estarem ao lado das suas famílias e, com certeza, se tiverem a oportunidade de assumirem os nossos espaços, seja como professores, seja como empresários, seja como gestores públicos ou até políticos, terão uma outra visão da Defesa Civil e da Proteção e Defesa Civil. Quero agradecer aqui, de modo muito especial, primeiro a minha equipe aqui da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, capitaneada aí pela Regina, que faz um trabalho brilhante. Não vou detalhar todos, mas em nome da Regina quero abraçar e agradecer a toda a equipe responsável pela mobilização do PDCE. Quero agradecer à Secretaria de Estado de Educação, ao secretário e também a secretária adjunta Patrícia, que capitaneia essa ação de modo muito forte também junto às escolas do Estado de Santa Catarina, às escolas municipais, aos diretores das escolas municipais, aos prefeitos, enfim, a todos os nossos parceiros que nos ajudam a chegar junto às nossas crianças e adolescentes, aos nossos diretores de escolas estaduais, mas de modo muito carinhoso a cada um dos professores, porque apesar da decisão dos gestores, se não houver o comprometimento dos professores, com certeza nós não teríamos o efeito e a entrega que nós estamos tendo aí no estado de Santa Catarina. Quero destacar aí a importância de cada um de vocês. Vocês estão colocando um tijolo, eu diria, importante nessa grande muralha, nesse grande muro de proteção que a gente está fazendo aí também a nossa Santa Catarina. Também preciso fazer o agradecimento à Cibele, que vai trazer, com certeza,
informações importantes, enriquecedoras para todos nós ao longo desse dia, dessa palestra. Vai ajudar ainda mais para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho e a cada uma das nossas crianças e adolescentes, enfim, todos que estiverem acompanhando esse momento especial. Sem dúvida, vocês são o nosso futuro. É em vocês que nós estamos investindo, é em vocês que nós acreditamos, vocês que precisam conhecer um pouco mais desse trabalho. Vou citar um exemplo que eu falei esses dias também, quando os professores, ou alguns deles estavam presentes, lá em Blumenau, quando eu era prefeito, fui prefeito durante 7 anos na cidade de Blumenau. Nós vivemos 9 enchentes durante o meu mandato e mais de 1.700 deslizamentos. Nenhuma vida perdida. Mas tem uma história que é muito marcante. Nós tínhamos lá também o agente de defesa mirim, o programa de defesa civil na escola, e nós tivemos uma situação de uma família que foi salva, né? Graças ao conhecimento que a criança adquiriu na formação e na orientação que ela teve da família sair de casa no momento certo, antes que o deslizamento pegasse a sua casa e ceifasse a vida dela e de seus familiares. Então, é isso que a gente quer, levar o conhecimento para que vocês também possam ser agentes, né? Como crianças, como adolescentes, mas agentes de transformação, e também levar esse material para casa e levar essas informações para os seus pais. Então, muito obrigado pela presença de cada um, mas mais uma vez, professores, diretores, Secretaria de Estado de Educação e a minha equipe aí da Defesa Civil, da Proteção e Defesa Civil, pelo brilhante trabalho que tem feito. Deus abençoe, vamos adiante, já falei demais, né? Acho que o objetivo aqui é a gente acompanhar a exposição brilhante, que com certeza da Cibele, que vai enriquecer ainda mais o conhecimento de todos. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, Regina. Muito obrigada, secretário, pelo seu apoio e por estar conosco em todas as atividades do programa Defesa Civil na Escola. É importante também que a gente mencione para vocês os dados que nós temos esse ano conosco no programa Defesa Civil na Escola. Nós temos, neste ano, 2.500 cursistas, entre novos professores, gestores, agentes de defesa civil. São 1.502 escolas de 283 municípios, e dessas escolas, 10% são privadas, 40% são da rede municipal e 50% são da rede estadual. Neste ano, nós recebemos 250 novos acordos de cooperação, então são 250 novas escolas no programa, e estamos atendendo aproximadamente 82 mil estudantes em 96% dos municípios catarinenses. E esse dado ele é muito importante, porque está fazendo valer o decreto 1382 de 2021, que institui a obrigatoriedade do programa Defesa Civil na Escola para todo o território catarinense, para as escolas e para os estudantes que cursam o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental. Isso tudo é possível somente pelo apoio que nós recebemos. Portanto, o programa Defesa Civil na Escola, ele não é um programa que se faz sozinho. E, por isso, a parceria com a Secretaria de Estado da Educação, ela é muito significativa e importante. E muito tem contribuído para disseminar essa cultura junto às escolas estaduais, quanto às municipais e privadas. Aqui eu gostaria muito de registrar o trabalho desenvolvido pela nossa colega e colaboradora da Secretaria de Educação do Estado, a Cleusa Matiola, professora Cleusa, mas também o apoio incondicional que nós temos recebido da professora Patrícia Luders, secretária adjunto da Secretaria de Educação do Estado, que tem sido incrível antes mesmo dela atuar na Secretaria de Estado, como secretária municipal de Educação de Blumenau, e enquanto presidente da Undime, ela sempre foi uma super apoiadora, e eu diria que ela é uma embaixadora, assim, do programa Defesa Civil na Escola. Contudo, neste dia, nesse momento, ela se encontra numa missão em Barcelona, e hoje mesmo, pela manhã, ela ligou para a gente, ela mandou
uma mensagem e deixou um abraço carinhoso para cada um dos senhores e das senhoras, e ela encaminhou uma mensagem gravada e que nós vamos, então, compartilhar agora. E eu vou pedir, então, para rodar o vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a Secretaria do Estado da Educação quer acolher todos os profissionais da educação que estão se dedicando a estar participando dessa formação continuada, hoje com essa aula magna, dando início dessa importante temática que é a defesa civil na escola, com essa parceria junto à Secretaria do Estado da Educação. Eu sempre digo Nós queremos que hoje, muito, então, agradecer à professora Patrícia pelo apoio incondicional ao programa, e ela sabe o quanto eu a admiro, porque juntas nós somos melhores. E é função, sim, da escola, e para marcar essa data que nós consideramos muito especial, poder estar trabalhando com os nossos nós estudantes, convidamos para estar conosco uma pessoa que também nós consideramos muito especial, que atua como uma especialista também na área da educação para a redução de riscos e de desastres, que é a nossa querida doutora Cibele Oliveira Lima. Vou passar rapidamente o currículo da Cibele, para que em seguida ela possa então dar a aula que ela preparou. A Cibele é bacharel, mestre e doutora. Essa mobilização junto ao regime de colaboração com os mais de 295 municípios que nós temos hoje no nosso estado. Parabéns. Parabéns a você que está se dedicando cada vez mais incentivar. Quero aqui enaltecer a nossa CRED Jaraguá, que conseguiu 100% da participação, e o porquê dessa preocupação da Secretaria do Estado da Educação e da Defesa Civil que vocês participem. Porque quando a gente tem intempéries da natureza, quando a gente tem situações ambientais, nós não tivemos formação e nem informação no nosso banco escolar. Como a gente vai lidar? Como eu falei, enquanto professora, diretora, como que a gente vai trabalhar? E esse é o objetivo da formação, para que a gente possa ser multiplicadores junto com os nossos estudantes e toda a nossa comunidade escolar. A prevenção é a melhor saída. Então, parabéns Defesa Civil, parabéns profissional de educação. Eu tenho a certeza que cada um que hoje está aqui vai ter uma iniciativa diferente no seu ambiente de trabalho após a formação continuada. Um ótimo curso a todos. Então, nós queremos muito agradecer o apoio da nossa amiga e colega Patrícia Luders, que sempre muito apoiou o programa e que, mesmo distante, nos encaminha uma mensagem de motivação para continuarmos. E para marcar essa data tão especial, considerando também o quanto são especiais cada participante que aqui abraçou essa causa conosco, nós convidamos uma colega, uma amiga e uma especialista que atua muito na área de educação, de redução de riscos e de desastres, que é a nossa querida Cibele Oliveira Lima. Rapidamente, eu vou passar, então, o currículo da Cibele, para que vocês a conheçam, e, em seguida, ela inicia, então, a nossa aula. A Cibele é bacharel, mestre e doutora em Geografia pela Unicamp e pela UFSC, é pesquisadora colaboradora do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, é analista de geoprocessamento e especialista em mudanças climáticas na Ambientare, é especialista em mudanças climáticas no nosso Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina,
Ela é uma das coordenadoras da Câmara Técnica de Educação para a Redução de Riscos e Desastres, Adaptação e Resiliência Climática do nosso Comitê Técnico Científico. Ela é especialista em mudanças climáticas na mentoria em ordenamento territorial municipal para as cidades amazônicas, no projeto Andus, da GIZ Brasil. Em 2023, ela recebeu o prêmio Ailton Lucchiari de melhor tese de doutorado, sendo que essa menção honrosa, ela é feita pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, no âmbito do nosso programa Defesa Civil na Escola. Ela é autora da lição 6, que trata sobre promovendo a adaptação às mudanças climáticas e as soluções baseadas na natureza, conteúdo que se encontra tanto no caderno do aluno quanto no caderno do professor. Ela é embaixadora do programa Defesa Civil na Escola, além de diversas publicações nacionais e internacionais. E agora ela nos brinda com a aula Educação, Adaptação e Justiça Climática, construindo cidadania ambiental ativa. Nós pedimos que os comentários e questionamentos possam ser postados no chat e passamos então a palavra para você, Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Oi, posso começar aqui? Pode começar, Sibeli. Vamos lá, então. Então, primeiro eu queria desejar uma boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, o pessoal das escolas, os professores, os alunos, os secretários, o pessoal da Secretaria de Educação, o pessoal da Secretaria de Proteção e Defesa Civil também, que atua muito conjuntamente, né, principalmente no programa Defesa Civil na Escola, e agradecer imensamente de coração a minha amiga Regina por toda a confiança e por ter me convidado para fazer parte desse momento ilustre, esse momento que é muito importante, né, que é a aula magna de inauguração do programa Defesa Civil na Escola. E, bom, ela fez aí já uma apresentação bem detalhada, né, do meu currículo, mas eu acho que, antes de mais nada, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação. Uma pessoa que acredita que é através da educação que a gente vai conseguir adaptar as pessoas e deixá-las com menor vulnerabilidade e maior resiliência para enfrentar essas ameaças climáticas que a gente tem percebido cada vez mais e acontecido com maior frequência, né, em todo o país e aqui em nosso estado também. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigada por estarem acompanhando a aula. Então, quando a gente pensa um pouquinho na questão das mudanças climáticas, e aqui trazendo dados do próprio CEPED da Defesa Civil, só em 2024, os eventos climáticos extremos afetaram 745 mil pessoas no Brasil, né? Então, com todos esses dados e com todos os alertas que os cientistas têm lançado, e o próprio governo tem voltado muito atenção para isso também, trazendo estratégias de adaptação, estratégias de como a gente tem um enfrentamento de uma forma que a gente seja mais ativo, né, e que a gente sofra menos com isso, a gente consegue perceber ao longo do ano, e a gente consegue notar não só um aumento desses eventos extremos, mas também o aumento da sua intensidade. Então, se antes a gente tinha chuvas e tempestades, é claro que a gente sempre teve isso, mas talvez o que a gente está vivendo agora é que essas chuvas vão ser cada vez mais intensas, que elas vão acontecer fora do esperado, ou que até, se a gente pensar nas secas, a mesma coisa, que elas vão acontecer de forma cada vez mais intensa e fora do período esperado. Então, a gente já está mais do que sabido, aqui a gente precisa pensar que já não se trata mais de se determinado evento acontecer em determinado local, mas sim de quando esse evento nos atingir. E um exemplo muito disso é de que nos últimos 10 anos, cerca de 14 milhões de catarinenses foram afetados por eventos extremos, o que gerou mais de 400 mil desalojados, 5 mil feridos e mais de 100 mortes nesses últimos 10 anos.
E quando a gente pensa um pouco nesses eventos extremos, né, os que mais ocorreram em Santa Catarina estão muito associados à questão de chuvas intensas e granizos, até pela nossa localização geográfica em zona subtropical, uma zona que tem a incidência de ciclones extratropicais de uma forma muito mais forte do que outras áreas do país, mas a gente sofre também com inundações, churradas e alagamentos, com vendavais e ciclones, também a região do país que mais sofre com vendavais e ciclones de forma bem intensa, e também com estiagem e a seca, principalmente na região oeste do estado. Só que quando a gente pensa, então, em todos esses eventos, a gente consegue enxergar que as cidades ainda não estão preparadas para enfrentar esses eventos. E por que elas não estão preparadas? Porque, de um lado, falta uma certa infraestrutura que seja resiliente e que provenha de um planejamento urbano adequado, para além de apenas engenharias cinzas, engenharias rígidas, né, engenharias de medidas de proteção, que, claro, são muito importantes, mas a gente precisava de outras formas de engenharia que fosse em comum com a natureza e que conseguisse nos proteger da mesma forma. A gente já tem ainda uma falta de acesso a serviços básicos e a infraestrutura adequada por grande parte da nossa população. Então, enquanto a gente não tiver também questões humanitárias e sociais resolvidas, fica muito difícil da gente resolver a questão da vulnerabilidade a eventos climáticos. E ainda, por fim, a gente tem também uma falta de uma educação ambiental, e agora a gente vai até além, né, uma educação para redução de riscos e desastres, que seja generalizada e globalizada e com acesso a todos os cidadãos. Por que isso? Para que, como o secretário mesmo falou, dando os exemplos de Blumenau, e a Regina também trouxe, para que a gente consiga formar cidadãos desde a base, que sejam capazes de identificar o perigo e de saber o que fazer naquele momento para proteger sua vida, seus bens, de sua família e de sua comunidade. E aí, trazendo um pouquinho aqui os eventos climáticos que têm afetado bastante aqui o nosso estado e um pouco categorizando para a região também, a gente consegue perceber que na costa catarinense, principalmente nas cidades de Florianópolis, Itajaí e Balneário Camboriú, a gente tem alguns eventos muito associados à elevação do nível do mar, e essa elevação é uma elevação do nível médio marinho. Então, o que vai acontecer é que aquelas enchentes por conta do alto nível do mar vão começar a aparecer por mais frequência, e essa coluna d'água vai ser cada vez maior, e temos um exemplo muito incrível, né, assim, incrível no sentido de muito recente aqui para a gente, de que ontem mesmo, aqui nos bairros do Rio Tavares, algumas porções do centro de Santa Catarina estavam enfrentando justamente esse alagamento pela questão do aumento do nível do mar, que empurra, então, as águas continentais, empurra as águas dos rios em direção à costa, alagando, então, boa parte da cidade que se encontra nas áreas mais baixas. Além disso, a costa também vai sofrer com erosão, porque se a gente está falando desse alagamento, essa água, ela vem com uma força, ela faz a erosão das praias, né, e Balneário talvez seja um bom exemplo, e ali a região dos Ingleses também, em que você começa a ter a retirada da areia ali da praia e precisa ficar fazendo projetos e projetos de realimentação, né, dessa areia, e a salinização dos aquíferos também. Além disso, o próprio aumento da temperatura do oceano vai prejudicar e fazer com que diversas espécies e ecossistemas acabem desaparecendo, e também a gente tem aí a questão das tempestades e ressacas severas, que vão afetar tanto a infraestrutura urbana e as atividades turísticas, mas também as residências que estão ali na linha de frente da zona costeira. Quando a gente olha para o Planalto Norte, para as regiões principalmente de Mafra e Canoinhas, a gente percebe que as mudanças no padrão de precipitação estão afetando muito a produção agrícola e o abastecimento hídrico. E aí aqui, por conta de duas coisas, além das tempestades severas e, a depender do momento, até geadas mais intensas, né, que vão impactar muito nos cultivos de inverno, uma vez que acabam destruindo esses cultivos e gerando grande prejuízo para esses produtores, mas também a questão das secas tem aparecido cada vez com maior frequência nessas regiões. Quando a gente olha para o Vale do Itajaí, e acho que ele é nacionalmente conhecido como o local, um dos locais de mais risco aqui no nosso estado, relacionado principalmente a enchentes e inundações recorrentes, a gente consegue entender também que, além dessas enchentes, tem muitos deslizamentos de terra que vão ameaçar essas comunidades que vivem em áreas de encosta e outras áreas de risco, e que geram diversos impactos econômicos, tanto para o comércio quanto para a indústria e outros setores da nossa economia.
Se a gente pensar ainda na Serra Catarinense, São Joaquim, Lages, Urubici, a gente consegue perceber já uma mudança do regime de neve, de geadas, que vai afetar, claro, o turismo, uma das atividades mais promissoras ali da região, mas também a fruticultura, que é uma atividade forte ali também. E essas oscilações de temperatura, a cada vez mais intensas, vão acabar dificultando a questão uma previsibilidade para a implantação de uma agropecuária ali no local. Quando a gente olha já para o meio oeste e oeste catarinense, nas regiões de Chapecó, Joaçaba e Concórdia, a gente consegue perceber, e aí com muita força, a questão das estiagens prolongadas, que vão comprometer a agricultura e a pecuária de formas que antes a gente nunca tinha visto. E essa redução da disponibilidade hídrica vai afetar também o nosso abastecimento de água, né, tanto no urbano quanto no rural. Além de estar muito associada, nesses momentos de seca, com incêndios florestais e desmatamento. Então, conforme a própria Regina abriu a fala aqui, a gente consegue perceber justamente isso, que o nosso estado ele está exposto de uma forma que é natural, e por conta de sua localização, a diferentes eventos climáticos, né? Mas quando a gente pensa nesses eventos climáticos, e se a gente sabe que sim, eles estão acontecendo de uma forma que é natural, né? A gente precisa ter em mente algo que é muito sério, porque não existe um desastre natural. O que vai transformar esses eventos extremos em um desastre é justamente a forma com que a sociedade, o poder público, eu, você, nós, nos preparamos e podemos responder a ele. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente voltar nossos olhos para a questão de justiça climática. Porque o que a gente está dizendo aqui é algo muito claro, comprovado já por diversos estudiosos e até na prática do que a gente observa, né? A desigualdade social, ela é motor de vulnerabilidade das pessoas afetadas. Então, é por isso que a gente não pode nem dizer que essas pessoas são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas, no sentido de que uma situação que ela é social, que ela é econômica e que ela é política, uma situação em que elas se encontram à margem da sociedade, é essa situação que vai colocá-las cada vez de forma mais vulnerável a esses eventos extremos. Então, tendo isso em mente, a gente consegue entender que o grau com que uma população vai ser afetada por esses eventos extremos vai depender principalmente de fatores enraizados na sociedade. E aí eu trago 3 principais. O primeiro deles sendo a proximidade com o perigo, também chamado de exposição. E aí é bem fácil de entender isso. É claro que uma população, preços altos de aluguéis, mais para frente vamos entrar um pouquinho nisso também, mas ela não consegue bancar aluguel, ou não consegue nem ter algo, né, uma propriedade irregular, ela vai se ocupar nas áreas irregulares. E essas áreas irregulares por si só estão localizadas em áreas de risco. Então, com isso, essas pessoas, que já são vulnerabilizadas economicamente, passam a habitar regiões de maior exposição aos riscos. Encostas muito íngremes, zonas de inundação de rios, zonas costeiras muito expostas a essa elevação do nível do mar. Essas são as áreas em que a gente consegue enxergar esse movimento acontecendo. Por outro lado, a gente sabe também que as condições sociais e econômicas pré-existentes, como eu já comentei aqui, ou seja, essa vulnerabilidade social, também vai fazer com que essa vulnerabilidade, esse grau de que ela vai ser afetada, seja maior ainda. E aqui estou falando dessa falta de acesso aos serviços básicos, de uma infraestrutura adequada, para que ela esteja vivendo e habitando um local que seja seguro para ela estar. E, por fim, a condição financeira. E aí, por que a condição financeira? Porque, além dela determinar o local que a pessoa vai morar e habitar, se é de risco ou não, ela determina também que condição que essas pessoas vão ter para se recuperar no pós-desastre. Então, o que a gente está falando aqui de que é uma questão econômica é porque ela vai agir no pré e no preparo, no durante e no pós-desastre, trazendo essa vulnerabilidade maior a essas pessoas. E isso é muito claro quando a gente pensa, né, em quem são esses refugiados climáticos. Quem são essas pessoas que precisam sair dos seus locais de habitação e ir em direção a outros locais, porque elas não podem mais morar ali por uma questão de segurança. E o que a gente consegue perceber é que nos locais com maior desigualdade, essas pessoas morrem mais,
relacionado a eventos extremos, elas têm uma menor capacidade adaptativa de voltar à vida normal que elas tinham, né, ao emprego, aquela condição anterior a esse desastre. Então, por isso, a importância, né, dessa atuação conjunta entre uma educação que vai trazer ali para aquela criança maiores possibilidades no futuro e também das questões de saúde. Quando a gente pensa, então, nessas pessoas que são mais afetadas, a gente está falando aqui de certos grupos populacionais. E isso já vem de uma forma histórica no Brasil, que é por si só um país desigual. E aí a gente vai pensar nisso e pensando que não só, então, essa vulnerabilidade social vai causar essa maior vulnerabilidade dessas pessoas com relação à sua exposição aos eventos extremos, mas o contrário também. Então, a partir do momento em que ela passa a enfrentar de maneira muito frequente esses eventos, perde a casa, perde o meio de vida, elas passam a ter uma desigualdade, a ter uma condição social ainda pior do que tinham, e isso vai se retroalimentando. E todos os relatórios da ONU já apontam para isso, de que as mudanças climáticas vão apontar principalmente que grupos? Principalmente as mulheres, negros, indígenas, quilombolas, povos tradicionais e pequenos agricultores. Então, aqui a gente claramente está falando dessas porções da população que estão à margem da sociedade e que não deveriam estar. E que a gente já olha, já começa a olhar e perceber e colocar essas pessoas dentro dos espaços de participação e de poder e decisão política. Porque se a gente não fizer isso juntos, a gente não consegue ir adiante como sociedade. E ainda pensando em quem são os mais afetados, então, assim, se por um lado, em 2021, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu pela primeira vez, 2021, pessoal, que o meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano, a gente consegue perceber que de lá para cá, muito foi feito, mas a gente segue patinando com relação a essas vulnerabilidades de alguns grupos que são historicamente excluídos. E é aí que vem esse termo, que é um termo bem polêmico, do racismo ambiental. O que vai ser? Ele vai ser justamente a forma de organização político, social, econômica de uma sociedade que vai fazer com que os ônus desse desmatamento, os ônus da exploração do meio ambiente por si só, eles fiquem com uma parcela muito específica da população, que são quase sempre esses grupos racializados, esses grupos, essas minorias, né? Ao contrário, os bônus vão ficar sempre com aquela parcela da população que são os detentores de riqueza. Então, ele vai partir do pressuposto de que essa distribuição dos impactos ambientais entre a população, ela é desigual. Não só pela própria exposição das pessoas de estarem mais localizadas em áreas de risco, mas também porque essa parcela da sociedade é mais invisibilizada. E a gente consegue pensar também, né, que esse crescimento dessas comunidades periféricas que habitam essas zonas de risco, ele vai tornar cada vez mais essa discriminação evidente, porque a gente faz perfis populacionais nessas regiões e esse perfil tem um perfil muito claro, que é aquele que eu já comentei, que é um perfil de pessoas negras, a sua maioria mulheres, que são as provedoras da casa, outras minorias, né, indígenas, enfim, quilombolas. Então, com isso, a gente precisa saber que a gente tem que estar com um olhar de solução também voltado para a inclusão, também voltado para essas pessoas. E muitas vezes essas comunidades, esses grupos minorizados, eles já têm por si só maior resiliência em enfrentar os desastres, porque eles estão ali na linha de frente, eles estão sofrendo com isso frequentemente. Então, a gente tem muito a aprender com eles também, se a gente está pensando em uma adaptação à mudança climática. E aí, aqui, eu trouxe para vocês alguns dados, né, do mapa de conflitos relacionados à injustiça ambiental no Brasil, que foi elaborado pela Fiocruz, ele é constantemente alimentado. Então, eu peguei aqui os dados de 2025 e que trazem que no país são cerca de 655 conflitos, e aqui em Santa Catarina, 23 deles. E a maioria deles, e aí, de novo, né, corroborando, né, a tese de que as minorias são sempre as pessoas mais afetadas, estão relacionados aqui a pescadores e agricultores familiares, povos indígenas, moradores de baixa renda e quilombolas. Então, para que a gente consiga ter a implementação de políticas públicas e de estratégias de adaptação à mudança climática que sejam efetivamente eficientes, a gente precisa ter esse olhar de inclusão e de igualdade para todas as parcelas da população. Além de construir junto, a gente precisa construir com eles, trazê-los juntos conosco.
Então, a justiça climática, ela é justamente esse termo, ela é justamente o que se refere a essa necessidade de garantir uma equidade na formulação, mas também na implementação dessas políticas. E aí, políticas ambientais, políticas de acessibilidade, políticas sociais, políticas econômicas, esse olhar precisa estar mais amplo, e esse olhar precisa estar olhando para essas pessoas, as pessoas que são as mais afetadas. Então, quando a gente pensa em estratégias, né? Então, assim, se a gente lançou aqui, já fizemos um diagnóstico do problema e dos mais afetados, quais seriam essas estratégias essenciais para garantir uma transição climática justa e equitativa? Seria justamente a adoção de políticas de habitação acessível, para que essas pessoas que moram em áreas de risco tenham possibilidade de morar em áreas mais seguras. O fortalecimento das comunidades tradicionais, dos seus saberes, da sua cultura, do seu modo de vida, claro, a proteção ambiental do seu meio de vida ali, para que ela consiga continuar provendo ali dentro aquilo que ela necessita para ela e para a família dela, mas também a regulação do mobiliário imobiliário. São extremamente importantes para que a gente consiga galgar políticas que sejam realmente eficientes para trazer uma resiliência maior para as nossas cidades. E pensando um pouquinho, então, nessa questão do mercado imobiliário, que eu achei bem interessante trazer aqui, porque é algo também muito latente, pensando que aqui na nossa região, a gente precisa tomar muito cuidado daí, bom, então estamos falando nessas soluções, né, soluções baseadas na natureza, vamos reformular, vamos implementar aqui um zoneamento ambiental, novas estruturas, enfim. Só que quando a gente olha para essas estruturas, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, a gente enquanto sociedade, os políticos e todo mundo que está envolvido, né, enfim, em fazer política, em fazer melhorias, que muitas vezes o que a gente tem visto já no Brasil é um movimento de gentrificação climática. E o que é isso? É justamente quando essas medidas de adaptação à mudança climática ou redução de risco resulta na expulsão dessas populações. Por quê? E aí vejam bem, era um local que começou a ser muito afetado por algum evento extremo, uma inundação, por exemplo, perdeu muito o valor imobiliário, perdeu a qualidade estética, perdeu as questões de segurança, então ninguém mais quer morar ali. Só mora ali quem não tem o que fazer. Mas aí precisa ser feito alguma coisa. E aí começam a se fazer obras de investimento e melhorias focados em melhoria urbana, infraestrutura, deslizamento, revitalização. Só que essas obras, elas não são voltadas, não têm esse olhar de acolher quem já mora ali. E aí o que vai acontecer é que essas obras, logicamente, né, vão revitalizar esses espaços, vão requalificar essas áreas e vão tornar para o mercado essas áreas muito valorizadas. Aí essas áreas passam a ser as áreas que as pessoas querem morar. E aí vai sofrer um processo de gourmetização, em que essa população que morava ali antes e que sofria com os eventos extremos, não vai conseguir nem usufruir da melhoria da infraestrutura, que agora faz com que ela sofra menos com esses eventos extremos. Então, essa gentrificação, ela justamente é isso, é pensar em políticas, né, que precisam trazer para o território a melhoria para aquela população que está ali, que precisa ser voltado para os povos que sempre estiveram ali, ou para as pessoas que sempre habitaram ali, e não só para uma melhoria para que o bairro depois se torne visível ao mercado imobiliário. E isso a gente consegue ver de uma forma muito clara aqui em Santa Catarina, talvez seja um dos exemplos mais gritantes que a gente tenha no Brasil, que é ali em Balneário Camboriú. E eu trouxe até aqui essa notícia que eu achei muito curiosa, de que a última casinha de madeira, que tinha ainda aquelas características, né, até dos povos que vieram da Europa para colonizar aqui, características de o pessoal polonês e tudo mais, que ainda guardava aquelas características tradicionais, né, características muito relacionadas à pesca, e que era, né, o modo de vida antes de um desenvolvimento mais desenfreado. Essa última casinha, ela foi vendida, né, o terreno, é claro, foi demolida para dar lugar a um espaço para mais um arranha-céu ali em Balneário Camboriú. Então, eu acho que isso exemplifica muito bem, né, o que eu estou trazendo aqui relacionado a essa gentrificação climática e o porquê que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher políticas públicas, na hora de escolher políticas educacionais, que sejam cada vez mais inclusivas. Elas precisam ser mais inclusivas e não menos, né? E às vezes tem aí umas pegadinhas que a gente acaba caindo, né? Nem sempre melhorar a infraestrutura, ela vai vir a favor de todos. Se ela não for acessível a todos, ela não é a favor de ninguém. Porque aquela pessoa que morava
ali antes, naquela área de risco, vai precisar habitar algum outro lugar, se ela não consegue bancar morar ali. E muito provavelmente ela vai em direção a uma outra área de risco, fazendo então com que o problema seja retroalimentado. Então, se a gente pensa, né, nossa, uau, e agora, né? Como é que a gente começa a pensar em resolver todos esses problemas, né? A gente consegue saber já que essa articulação entre os governos municipal, a organização da sociedade civil e todas as partes interessadas, elas precisam olhar para algumas medidas. E uma das primeiras medidas são ações de mitigação. E aí, aqui, quando a gente fala em ação de mitigação, a gente está falando de ações que são, de certa forma, mais globais, mas ações que vão agir na redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então, essas ações, elas vão agir muito mais na causa do problema. Então, a gente sabe que a gente não pode deixar a temperatura média global continuar aumentando, porque isso vai continuar nos trazendo um desequilíbrio ambiental e esses eventos extremos vão continuar nos afetando de forma cada vez mais intensa. Então, aqui viriam essas ações de mitigação. E aí é pensar, né, em programas de reciclagem, pensar em programas de energia limpa, energias renováveis, reduzir desmatamento, melhoria de transporte público para que mais pessoas acessem, né? São essas ações mais voltadas a essa redução da causa do problema em si. Por outro lado, a gente tem também a necessidade de fazer cada vez mais estratégias de adaptação. E aqui, quando a gente fala em estratégias de adaptação, a gente está falando em ações que visam reduzir os riscos e os impactos associados a essas mudanças que a gente tem vivenciado. Então, diz muito mais sobre como a gente vai agir dentro das áreas de risco, né? Então, reduzir essas vulnerabilidades, aumentar a resiliência das pessoas, do bairro, das escolas e das cidades. E aí, a gente tem, então, aqui alguns esquemas mesmo, né, mostrando que essas medidas, é claro, né, elas vão muito em encontro uma da outra, né, quando a gente está falando em fazer medidas de mitigação, de adaptação, tem um meio termo aí entre tudo isso, que quando você faz uma medida, ela é boa de um lado e do outro, e é justamente nesse meio termo que eu acho que mora o mais bonito, que mora aonde a gente, eu, vocês aqui, que trabalhamos com educação, podemos agir, que é justamente na gestão de riscos, né, e que a Defesa Civil vem ampliando seus trabalhos voltados a isso, principalmente com relação à educação, tanto é que estamos aqui, né, inaugurando o programa Defesa Civil na escola. Mas o que a gente tem dito aqui é que cada vez mais a gente precisa de atitudes colaborativas, né, claro, da lei, mas que essa lei seja aplicada através de atitudes colaborativas e de atitudes educacionais, porque a gente, quando fala em educação, a gente está falando em preparar pessoas para que no futuro ela consiga defender a si própria e a sua comunidade. E aí, quando a gente pensa em estratégias de adaptação, e aí existem inúmeras, mas eu trouxe aqui as que são mais da nossa realidade aqui do estado de Santa Catarina, mas principalmente mais da nossa realidade de educadores, né, e como a gente consegue pegar essas ações, que elas podem ser tanto no âmbito nacional, estadual, mas também local. Eu posso fazer na minha casa, na minha comunidade, na minha escola, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, que viriam, então, desde a adaptação estrutural, e aqui vai muito, esses dois aqui, né? Adaptação estrutural e soluções baseadas na natureza, vão muito também das questões políticas, né? De decisão do próprio Estado, de implementar essas estratégias, né? E eu acho que é legal que o nosso Estado aqui também tenha olhado muito para isso. Eu estou produzindo um curso de adaptação às mudanças climáticas voltado em soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem tido, né, cada vez mais um acesso a esse tipo de informação, mas a gente pode olhar muito também para a questão de agricultura urbana, né, hortas comunitárias, para que a gente consiga ter até uma segurança alimentar maior, porque quando a gente depende muito de produtores externos, se acontece alguma coisa, uma geada, por exemplo, que perde aquela produção, a gente vai ter um produto muito mais caro chegando ao mercado, ou talvez nem chegue ao mercado. Então, a partir do momento que a gente começa a se organizar em torno de construir essas hortas, a gente consegue garantir até o nosso próprio alimento de uma forma segura, né? E aí também medidas de restauração de vegetação, então a gente não está falando só de parar de desmatar, parar de degradar, mas também de olhar para regiões que são de maior risco e promover recuperação, né, desses morros, promover políticas de plantio de matas nativas para regenerar esses locais, proteger os manguezais, a vegetação costeira, né, proteger o que a gente tem, que na verdade a natureza está ali e ela funciona muito como para absorver esses eventos extremos.
Então, assim, os lugares em que a gente tem maior desmatamento são os lugares em que os eventos extremos incidem com maior impacto. Então, a gente precisa olhar também para essa convivência com a natureza, porque ela está ali também para nos proteger, né? E nesse sentido também os corredores ecológicos, né, que vão permitir uma maior conexão entre as áreas verdes, biodiversidade, reduzir o calor urbano, que tem sido um dos problemas que a gente tem enfrentado cada vez mais também, né? Temperaturas extremas ocorrendo cada vez maior tempo no ano. E aqui, antes de passar só porque eu acho que é muito legal, eu trouxe algumas iniciativas de escolas. Essa primeira foto é a primeira colheita, eu acho que eles fizeram lá no projeto Plantando para o Futuro, com crianças. Essa segunda foto, e é muito interessante, eles fizeram a horta, as crianças menores participavam da questão do cultivo, do plantio, e os adolescentes e o pessoal que já está ali no ensino médio olhavam para a venda desses produtos, porque eles conseguiram produzir tanto que eles tinham um excedente. E aí eles começaram a criar uma feirinha regional para vender esses produtos, e isso gerava uma renda que eles conseguiam investir dentro da própria escola, com computadores, com outras, né, questões, enfim, assim, de infraestrutura para eles mesmos. Então, é muito interessante como toda a comunidade escolar acaba sendo envolvida num projeto, né, esse projeto Semeando o Futuro. E eu acho que o Programa Defesa Civil na Escola traz justamente essas iniciativas, né, como provocações e até como atividades, né, a ideia é justamente não só apoiar, né, e provocar, mas trazer também, assim, vamos fazer junto, vamos lá, vamos construir, né, tem muita coisa, muitas ideias já feitas, mas a gente é muito criativo também, né, dentro disso a gente pode criar muito mais também, né, outras ideias. E ainda continuando nessas estratégias de adaptação, a gente tem o conhecimento e a identificação de riscos, e isso é muito importante, a gente precisa saber mapear, a gente precisa saber olhar para o território. Quando eu digo a gente, não é só o governo, não é só os especialistas, a gente como agente de defesa civil de nós mesmos, né? A gente como mulher, mãe, filha, precisa olhar e conseguir identificar esses riscos para que a gente se proteja, né? Uma gestão territorial que seja adaptativa, então aí muito do zoneamento urbano, e ele que tem que ser participativo. Então aqui eu trago não só a questão dos governos e dos gestores públicos de estarem promovendo esses espaços de participação, mas também o nosso dever de estar habitando esses espaços de participação, de ir para esses espaços, levar nossas ideias, levar as nossas reclamações, porque se essas consultas estão sendo abertas, a gente precisa tomar esse poder para a gente, e a gente precisa levar o que a gente acredita para dentro desses espaços de decisão também, né? E para quê? Para que esses programas de gestões de risco venham cada vez mais pautados numa realidade real, de pessoas reais que enfrentam esses eventos dia a dia, né? E aí, é claro, e aqui muito fortemente, tema dessa aula inclusive, a educação ambiental e a comunicação de risco, né? A gente precisa cada vez mais formar uma consciência climática e fortalecer a cultura de prevenção, que é justamente um dos pilares do Programa Defesa Civil na Escola e o que a gente vem tentado introduzir cada vez mais aqui no Estado, né, mas também como estratégias nacionais, né. E é aqui que a gente entra, então, na educação para redução de riscos e desastres. Então, talvez como estratégia a médio e longo prazo de trazer adaptação às mudanças climáticas, a educação, ela é a maior delas, ela é a fundamental, ela é talvez a mais importante. E por quê? Porque a gente está dizendo aqui em preparar indivíduos, escolas e comunidades a conseguirem se proteger e a conseguirem atuar menos passivamente quando o evento ocorre e mais ativamente. Tanto no pré-desastre, em se preparar, em estar atento, quanto no durante e quanto no depois também. Né? E a ERRD, ela vai trazer um conjunto de práticas educativas que vão visar justamente conscientizar sobre os riscos ambientais, ensinar como prevenir que esses riscos, né, esses eventos se tornem desastres, e orientar sobre como se preparar para emergências, minimizando danos quando esses eventos extremos vierem a acontecer. Então, sua importância é imensa, né? A importância do Programa Defesa Civil na Escola e de várias estratégias, né, como as do Programa Defesa Civil na Escola, é justamente essa. A gente está falando aqui em salvar vidas, em reduzir perdas econômicas e sociais, né? É um investimento de tamanho
tão enorme, né, que a gente vai conseguindo visualizar conforme o programa Defesa Civil na Escola, inclusive, vai trazendo esses dados que a Regina até trouxe ali, né, no começo da apresentação, mas conforme a gente vai vendo que essas crianças vão se tornando agentes, né, eles vão levando essas informações para dentro de casa, para sua comunidade, e vai reduzindo o risco mesmo, é impressionante. Então, vai fortalecer esse senso de responsabilidade coletiva e individual. Eu também sou responsável pela minha proteção, não é só a Defesa Civil, né? Não são só os bombeiros, eu também sou responsável. Mas, para eu ser responsável, eu preciso ter informação, eu preciso me educar, né? E então, vai promover comunidades mais conscientes, mais solidárias e, por conta disso, também mais resilientes. Então, é muito importante que nessas estratégias a gente consiga integrar aquela educação que é formal, e que ocorre dentro das escolas, e que é, por exemplo, o que o Programa Defesa Civil vem fazendo, com a educação não formal também, que é pegar essa educação formal que tem ali dentro, sair de dentro das escolas, e isso conseguir atingir a comunidade, conseguir atingir o todo, né? E para além de dentro das escolas, para que a gente consiga pensar numa construção de segurança que ela seja da sociedade como um todo, né? E aqui eu trouxe 2 documentos, depois vocês podem procurar na internet, tem como baixar de graça, mas que são muito interessantes e que vão trazer justamente dicas, como fazer e qual que é o papel do gestor escolar para essa redução de risco, né, para essa educação, e o papel do professor. São documentos muito bem elaborados e acho que vale a pena dar uma lidinha, porque tem sempre estratégias ou ações ali que podem nos apoiar e que a gente pode adaptar e trazer para a nossa realidade quanto educador ambiental, né? E aí, quando a gente pensa, então, nessas, né, ações de educação para redução de riscos e desastres, como que, assim, funcionaria, né? Pelo menos um panorama, assim, né? Qual que é a receitinha do bolo, né? A gente tem primeiro, então, que identificar esses riscos e ensinar, né, crianças, adultos, membros da sociedade, enfim, ensinar a reconhecer os perigos, entender que está em perigo, o que é estar em perigo, né? Saber o que é que está atingindo ali aqueles locais. Depois, né, desenvolver planos de emergência, rota de evacuação, ou seja, treinamento simulado, ensinar eles a se prepararem para aquele evento ali, para que não seja uma surpresa, né? E depois, capacitar, ensinar esses estudantes e a comunidade a agir corretamente com essas informações que eles foram dados no antes, durante e depois desse evento. Para que assim a gente promova uma participação verdadeiramente ativa entre todos os membros da nossa sociedade. Então, assim, envolver professores, alunos, familiares, lideranças comunitárias, e aqui a importância do que eu falei de justiça climática. Então, se a nossa comunidade tem muito próximo um território indígena, a gente precisa considerar isso. Se tem um território quilombola, a gente precisa considerar isso também. Porque eles, muitas vezes, têm saberes que a gente pode aprender junto e que a gente pode fazer essa troca, né, de informações. E dentro das escolas, né, essa educação para redução de riscos e desastres, claro, a escola vai ser o espaço mais estratégico para que isso, pelo menos, comece, né, para que essas crianças e jovens, elas vão poder levar esse conhecimento que elas estão adquirindo ali dentro, no caso do Programa Defesa Civil, por exemplo, mas de outras estratégias, para dentro de casa, para sua família, para os seus pais, para os seus cuidadores, para os seus bairros, para os seus amigos que não têm o programa ali na escola ainda. Então, é basicamente formar cidadãos que vão, depois, eles mesmos, vão horizontalizar esse conhecimento e vão construir conhecimento e vão difundir esse conhecimento, né, de uma forma que a gente tenha vários agentes de defesa civil, vários agentes educadores por aí, né, contando como que a gente pode se proteger, como que a gente pode enfrentar esses eventos de uma forma mais resiliente, né. Então, além de essa incorporação do tema no currículo escolar, a gente tem, além desse conhecimento que é para si só, a gente tem logo desde cedo a formação de uma cultura de prevenção. E aí é que é o bonito, pessoal. Aí é que é o legal. Aí a gente começa a falar, então, de uma educação para a prevenção. A gente começa a falar em prevenção de riscos e não mais em remediação, percebem? Para que um dia a gente atinja uma sociedade que está tão preparada para aquilo ali, que a nossa maior preocupação não vai ser no que fazer no depois, porque a gente vai ser menos impactado por esses eventos, né? Então, é essa a importância de ir criando essa cultura de prevenção desde cedo, para que isso nos atinja cada vez menos, né?
E aí, atividades práticas, simulados de evacuação, mapeamento de área de risco, campanha de conscientização, enfim, são inúmeras as estratégias, inúmeras as ações que a gente consegue colocar dentro, né, dos programas escolares e conseguir trazer um pouquinho disso para todas as séries, para todos os anos letivos, de uma forma que seja pedagógica, de uma forma que seja acessível e de uma forma que seja, inclusive, interessante para esses alunos, né, para que não fique, não seja um conteúdo massivo. E também, muito importante aqui, a gente toma muito cuidado, né, na própria revisão do material do Programa Defesa Civil na escola, que não seja um fardo para os professores também, porque você já tem ali um currículo a seguir, e que muitas vezes é muito corrido, né, e que é atropelado pelas questões do dia a dia, da escola, enfim. Por isso que esse conteúdo, e a gente tentou fazer isso o máximo possível, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que estar adequado às diferentes disciplinas, ele tem que vir para somar, né? Essa é a ideia, né? Não é dar mais trabalho, é muito pelo contrário. É que, de forma que você consiga ali trabalhar os conteúdos que já estão no currículo, mas trazendo também um olhar para essa prevenção a riscos e desastres. E aí, olhando, então, né, para toda essa questão, né, então, assim, qual que é o papel, né, dessa educação ambiental, dessa educação para adaptação climática, né? É justamente, né, conforme a gente vai conscientizando, informando e capacitando alunos, professores, nós mesmos, né, agentes da Defesa Civil, políticos, enfim, nós enquanto sociedade, né, enquanto a gente vai nos capacitando para isso, a gente vai contribuindo para que a gente nos torne sociedades cada vez mais resilientes, cada vez mais preparadas para enfrentar esses desafios que, gente, já estão aqui. Não é que vai vir semana que vem, está acontecendo agora, já aconteceu, vai vir de novo, a gente está vindo cada vez mais intenso. Então, a gente precisa estar preparado, né? E essa conscientização sobre mudanças climáticas, né, ela precisa vir desde o entendimento do que causa, né, e aí vem as ações de mitigação para redução de gases do efeito estufa, mas também o entendimento de quais são as consequências, quais são os impactos, né, na nossa sociedade, para além do impacto na minha casa. O que isso impacta como um todo na nossa sociedade? E para que assim a gente consiga desenvolver habilidades, ter ferramentas, para que a gente consiga tomar decisões ali mais informadas e adotar práticas que vão ser mais sustentáveis e mais resilientes quando a gente estiver ao encontro desses eventos extremos, né? E aí são diversas as práticas, né? A importância de promover Dia Nacional de Conscientização, a importância de promover cartilhas, como essa que eu trouxe aqui em cima, de mudanças climáticas, né? Então, assim, se o clima está diferente, o que muda na nossa vida? Porque às vezes parece que é algo tão distante da gente, né? Se vê na televisão, aí tem lá a geleira, a calota polar que está derretendo, porque a temperatura anual da Terra, mas isso às vezes é muito longe da nossa realidade, né? Então é trazer para perto, mas o que está mudando na nossa vida? Será que aí nas comunidades rurais, né? Será que se plantava algo em determinado mês do ano e isso teve que mudar por conta de seco, por conta de muita chuva? Será que na nossa vida aí urbana a gente tem sentido muito mais calor do que deveria? Será que tem acontecido mais enchentes do que deveria? Então, é justamente trazer um tema que, é claro, ele é muito escalar, ele está no mundo, mas ele está muito aqui na gente, na nossa casa, no nosso bairro, né? Trazer para a prática mesmo. Trouxe também aqui o exemplo desse aplicativo de prevenção de desastres, que é da SGB, que é muito interessante também trabalhar com esse aplicativo, tanto dentro das escolas, quanto a gente mesmo, né? Contribuir ali dentro, que ele é um aplicativo bem interessante no ponto de vista de que você consegue inserir um desastre ali. Então, ele é colaborativo. Então, as pessoas conseguem ir lançando os desastres e gerar daí uma rede, né, como se fosse um Maps, mostrando ali aonde que está acontecendo, qual que é o tipo de desastre. Então, isso é muito interessante, né, porque a gente consegue pegar um celular e num celular ali a gente se orientar. Poxa, chegou na rua de cima, será que está na hora da gente, né, evacuar, da gente tomar alguma atitude? São iniciativas como essas que vão fazendo a gente chegar numa sociedade cada vez mais resiliente, né? E aí a educação, ela vai atuar também na construção de redes de colaboração. E aqui a importância, a gente enquanto ser humano, enquanto um indivíduo social, a gente precisa de colaborações, a gente precisa viver em sociedade e fazer trocas em sociedade. E aí a partir do momento que a gente gera dentro da educação esses grupos de troca, e aí são vários, a gente está falando aqui de proporcionar um momento de conexão entre as pessoas, de fortalecer redes. E aí tem inúmeras
tem de estudantes, tem Mulheres pelo Clima, Observatório do Clima, são realmente inúmeras as que já existem. E aí talvez a gente possa se espelhar nisso, e o que eu estou trazendo aqui não é só que a gente se cadastre em alguma delas e participe, mas é que a gente faça também dentro da nossa comunidade outras redes de colaboração. Entre os vizinhos, o pessoal da rua, o pessoal do bairro, da igreja, o pessoal da escola, essas redes que a gente vai nos apoiar e vai construir conhecimento conjunto e vai construir uma rede de apoio, né? Para que quando acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com todos. Então, a gente se protege em conjunto também, né? Para além disso, a educação vai trazer também estratégias de comportamento e adaptação das nossas práticas. Então, ela precisa promover, né, essa mudança de hábitos. E aqui a gente está dizendo que a gente precisa pensar cada vez mais também e trazer já desde dentro da escola um consumo que seja mais consciente, né, de questões mais sustentáveis. Olhar para aquilo que eu estou consumindo, da onde vem o que eu estou consumindo, quem produziu o que eu estou consumindo. Será que eu não poderia estar utilizando ou comprando isso de algum produtor local? Né, precisa vir de tão longe, porque tem um custo, e esse custo ele não é só de dinheiro, né, esse custo ele é de meio ambiente, ele é de pessoas, ele é de tudo, né. Então pensar um pouco, né, nessas estratégias de reutilização de materiais recicláveis, de geração de energia limpa, de cisternas dentro das escolas, né, que são práticas muito simples que a gente consegue desenvolver dentro de projetos pedagógicos e que trazem esse conhecimento para além, e isso depois pode muito bem ser replicado lá fora, né, na comunidade como um todo. E pensar, é claro, uma educação de planejamento e de gestão de risco, né, então, já batemos bastante aqui nessa tecla, mas é justamente isso, ensinar essas crianças, para que essas crianças ensinem seus pais a identificar e avaliar esses riscos para que tomem decisões, planos de ação, né, temos que sair para onde vamos. E aqui eu trouxe um exemplo também dos dados da prova da água, lá de Balneário Rincão, que eles colocaram justamente o envolvimento da comunidade, né, e ajudou mapeando essas áreas suscetíveis, essas áreas de risco. Então, olha só que iniciativa incrível, né? Vamos difundir essa iniciativa? Vamos criar outras? Né? Eu acho que é por aí que a coisa precisa ir caminhando cada vez mais. E aí a educação, indo além, ela então vai vir promovendo essa participação cidadã. Então, vai incentivar a participação ativa da sociedade, tanto por meio de estratégias como as que eu comentei, de lá de Balneário Rincão, como outras também, oficinas participativas, né, workshops, enfim, né, tem inúmeras ações aí que a gente pode estar usando para fortalecer, né, a democracia e a governança, mas também a comunicação e divulgação. Então, a gente está dizendo aqui, né, e a Defesa Civil tem um papel muito ativo nisso, né, nessa comunicação, né, de riscos, né, tanto pelo sistema de alerta, que agora mudou, é um alerta em tempo real e está em todos os celulares, né, ou pelo menos, né, a gente precisa ver ali a questão de operação própria do celular, deveria estar, né, essa comunicação, né, essa divulgação do que está acontecendo, né, olha, essa semana, né, falou hoje no jornal, né, tá vindo frio, tá vindo bastante frio, temperaturas negativas na serra, que vamos chegar ali nos 10 de mínima, talvez até menos. É esse tipo de ação que a educação precisa vir também, para que ela também funcione como meio de comunicação e divulgação dessas estratégias de adaptação, mas que também a gente precisa educar as pessoas para conseguir entender aquilo que está sendo passado, aquela comunicação que está ali. Né, para conseguir entender o que o meteorologista está falando, conseguir entender o que o pessoal da Defesa Civil está alertando. E a educação é primordial para isso, né. E aí aqui trazer essa educação que também vem de uma educação não formal, que também são possibilidades, né, não é o nosso foco aqui, mas que é muito interessante, porque, gente, a educação, ela muda o mundo, a educação é o mundo, né. Então, assim, está muito entrelaçado tudo isso, né. Mas aqui a gente está dizendo um pouco fora da escola, está falando em ofertar cursos para a comunidade, oficinas, workshops, com temas diversos voltados à adaptação à mudança climática, mas que podem abarcar uma diversidade de públicos imensa, né? Então, a gente está falando aqui de moradores, de pessoas vulnerabilizadas, mas também para gestores, para políticos, organização de sociedade civil, ONGs, empresários, enfim, uma infinidade de pessoas que precisam, né, também saber essas informações para que a gente, no todo, construa uma sociedade mais resiliente. E a participação comunitária vindo da educação também nessa promoção de atividades que podem vir, né? Vamos nos unir para fazer um mutirão de limpeza.
né, para que a gente, porque vejam, né, a gente promove um mutirão de limpeza dos rios, né, dos córregos, das áreas de drenagem, a gente está falando que numa próxima inundação, isso facilita, né, o escoamento da água e pode nos ajudar a ter uma menor área de enchente, né, e aí plantio de árvores, criação de hortas comunitárias, em prol da lagoa, enfim, são várias também, inúmeras as iniciativas. E para além da ação em si, que já é muito importante, ou seja, você ir até o local e retirar esse lixo, por exemplo, é muito importante, mas é você estar em contato com outras pessoas e difundir conhecimento, né? Uma educação que ela é multidisciplinar, uma educação que ela é multicurricular, uma educação que ela é fora de escola, ela é da sociedade como um todo, né? E aí, claro, né, não poderia deixar de entrar, então, no programa Defesa Civil na escola e na sua importância, né? Talvez a sua importância de estar sendo ali o pontapé, de estar sendo um esforço gigantesco, de que para que cada vez mais escolas estejam cadastradas no programa Defesa Civil na escola, porque tudo isso que eu comentei com vocês até agora, o Defesa Civil na escola traz. Tudo isso está dentro do material que a gente revisou ano passado, um material que está super bonito, que está super acessível, um material que foi feito com muito carinho, com muito cuidado, com uma equipe multidisciplinar e uma equipe envolvida de coração, né? E então, o programa Defesa Civil na escola, ele traz toda essa receitinha de bolo que eu trouxe até agora, para a gente tornar as nossas cidades mais resilientes, tornar os nossos cidadãos mais resilientes, né? E ele vai atuar justamente sensibilizando as crianças e os jovens sobre esses riscos ambientais. Então, vai trazer desde o que é a defesa civil, como funciona, quais são os riscos, quais são os eventos extremos, como que eles se espacializam, né, no nosso estado, como a percepção de risco, como você se identificar e saber se em risco ou não, né? Vai trazer também a explicação dos diferentes riscos, diferentes eventos, como que eu consigo entender que determinado local está perigoso e quando que eu tenho que sair dali, ou quando que eu tenho que tomar alguma atitude, ele vai trazer isso também, né? Ele vai trazer também essas questões de outras estratégias que podem ser feitas dentro da escola, se uma horta comunitária, um jardim de chuva, ou se até mesmo, né, estratégias muito mais amplas, né, que a gente tem visto, assim, acontecendo dentro do programa de defesa civil na escola cada vez mais, né, inicia ali dentro uma iniciativa dos alunos e isso acaba virando uma rede colaborativa que depois aumenta, né, e todos acabam abraçando, né. Então, é isso, a gente está falando justamente em promover essa cultura de prevenção e de resposta rápida, né. A gente está falando de um engajamento da comunidade escolar nos planos de emergência, a gente está falando em construir junto, a gente está falando em ser, nessa participação ativa, né, de alunos, de professores, de gestores escolares, de secretários, enfim, de toda a comunidade, né, pensando nessas ações, né. E eu acho que é justamente aqui que está a beleza disso tudo, que é promover e lutar também, né? Não é só se cadastrar no programa, mas é aproveitar o máximo dele, aproveitar o máximo do material, do apoio que a Defesa Civil oferece para as escolas, para que a gente consiga formar essas crianças, porque, gente, parece que não, mas cada criancinha dessa, ela é um polo, que depois ela vai multiplicar esse conhecimento por onde ela passa, né? Seja dentro de casa ou na sua comunidade. Então, é realmente muito importante. E talvez, nesse sentido, trazer até um pouquinho de uma reflexão, né? E até um pouco do sentimento de uma certa paciência também. Porque se a gente está falando em educação, a educação, ela demora um tempo até a gente começar a ver os louros, né? Então, é ter um pouco dessa paciência, porque isso vai voltar para a gente. E o melhor, isso vai voltar não numa forma de uma ação rápida, que daqui a pouco é esquecida. Isso vai voltar numa forma de uma mudança de sociedade, uma mudança de cultura, de uma cultura muito mais passiva e de depois reconstrução, depois que já aconteceu a coisa, para uma cultura de prevenção, uma cultura de proteção, né? E aí, já caminhando para o encerramento aqui da minha fala, trago uma provocação. E aí, vocês conhecem escolas que ainda não aderiram ao programa? O que a gente, né, pode fazer para talvez chamar essas escolas, para chamar mais gente, né, para dentro do programa? Acho que é bem importante, já começaria ali a nossa atuação de educação também, né?
E trazendo aqui, então, o papel fundamental dos professores, porque vão ser a partir deles que esses conhecimentos vão estar indo para as crianças e vão estar indo para a sociedade, né? É o vínculo, né, que vai levar esses conhecimentos para as crianças, né? Um conhecimento, poxa, é muito difícil você adquirir um conhecimento sozinho, você precisa adquirir aquilo ali em par. E construir é mais do que passar um conhecimento, é construir juntos um conhecimento de adaptação climática, né? E vão inspirar esse protagonismo jovem na construção dessas cidades resilientes, né? Vão dar apoio, vão estar ali, ó, não, vamos lá, a gente consegue, né? Por outro lado, o papel do cidadão, que também precisa ser protagonista. Então, cada estudante, professor, família, enfim, deve atuar para transformar seu território, né, como eu já trouxe aqui. Essa cidadania ativa, ela vai começar localmente. Então, é dentro da escola, é dentro de casa. E isso vai difundir depois. Isso acontece mesmo, né? E a gente tem em mente que essas ações locais, mesmo que pequenas, têm repercussões globais, gente. Tem. E mais do que tudo, tem repercussões locais, que é o que mais importa, né? É a gente estar enfrentando aquilo ali de uma maneira menos dolorida, de uma maneira mais preparada, né? Então, a educação, ela é a ferramenta principal de uma mudança real. A formação em prevenção, adaptação e justiça climática nas escolas vai fortalecer comunidades mais fortes, mais protegidas ambientalmente e que sejam mais conscientes. E aí, aqui, para encerrar minha fala, agradecer de novo todo mundo pela atenção. Eu queria trazer aqui uma frase do Nego Bispo, que foi uma liderança, né, de quilombola muito fortíssima, e que traz sobre o saber, né, e que é tão bonito. Quando você compartilha um saber, o saber só cresce. É como as águas em confluência. Quando o rio encontra outro rio, ele não deixa de ser um rio, ele passa a ser um rio maior. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E é com isso que eu gostaria de agradecer muito e encerro aqui a minha apresentação. Regina, não sei se vamos para perguntas. Cibele, excelente a apresentação. É por isso que a Cibele, além de ser uma especialista, é embaixadora do programa Defesa Civil na Escola. Porque não só uma exposição brilhante, como uma paixão pelo programa Defesa Civil na Escola. E é essa paixão que nós temos muitos professores aqui assistindo conosco essa aula, professores que representam escolas do estado inteiro. Eu diria que do sul ao extremo oeste, nós temos representantes. Cibele, nós recebemos várias fotos de alunos que estão assistindo a aula nas suas escolas. Que legal, ótimo. E muito incrível que a professora Roseli está lá assistindo a tua aula, nossa aula, com os alunos da escola Melquíades, que você acabou de mencionar aqui. Nós temos a escola, deixa eu ver o nome aqui da escola, porque é uma escola estadual, que também está assistindo a aula com os alunos para fazer a menção, EEB Luiz Davete, de Major Vieira, e muitas outras. Então, eu quero, em primeiro lugar, mandar realmente um agradecimento a esses professores e aos estudantes que estão aí já participando efetivamente do programa Defesa Civil na Escola. Vocês realmente são os grandes protagonistas. E aí, isso é incrível. Nós também temos elogios à tua apresentação, Cibele, aqui, pessoas colocando que realmente os exemplos que você trouxe, eles são aplicáveis no dia a dia, e isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que tem que fazer uma ação gigante, mas aquilo que a gente faz, mesmo que seja pequeno, realmente reverbera para que a gente tenha realmente um ambiente mais saudável e, sobretudo, uma cidadania mais ativa. Eu não sei aqui, eu acredito que não veio nenhum questionamento em especial, mas a gente tem aqui professores pedindo para a gente encaminhar o material, enfim, e aí Claro. a gente vai disponibilizar depois também, além do YouTube, na nossa plataforma do Moodle. Então, Cibele, não sei se você quer ainda colocar mais alguma coisa.
Não, Regina, mas agradecer de novo, né, todo mundo que ficou aqui, que participou, poxa, às vezes o virtual, ele engana a gente, né? A gente parece que está falando para um computador, mas aí ouvir isso, ver ali a manifestação do pessoal do YouTube, nossa, é tão gostoso, é tão bom, é tão gratificante. Então, agradecer, assim, porque realmente não é fácil, né? Ouvir uma exposição ali no computador é por vezes mais difícil, mas é isso, a gente faz de coração mesmo, com muito carinho, para que a gente consiga juntos, né, fazer uma sociedade que seja mais igualitária, que seja mais preparada. Então, eu tenho só a agradecer a você pelo convite, o pessoal do Programa Defesa Civil na Escola, do CTC, da Defesa Civil, o secretário, enfim, agradecer a todo mundo que, de alguma forma, coloca um pouquinho de amor, coloca um pouquinho de suor, né, de trabalho, dentro dessa iniciativa gigantesca que é o Programa Defesa Civil na Escola e que, gente, vamos difundir, ele tem que aumentar, ele precisa aumentar, ele é muito importante. Então, é isso, só agradecer mesmo e dar uma boa tarde para todo mundo e bora lá, bora que tem muito trabalho. Nós queremos aproveitar também e agradecer, são muitas pessoas a quem nós temos que agradecer, mas agradecer diretamente aos professores e estudantes. Nós também queremos fazer um agradecimento especial aos nossos coordenadores regionais de proteção e defesa civil, embaixadores do Programa Defesa Civil na Escola, dos coordenadores e articuladores regionais de educação, da Undime, do Cinep, da FECAM, das associações de municípios, das secretarias municipais de educação, também das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Eu vi aqui no chat, a gente hoje tem a presença também das defesas civis municipais e regionais. Nós queremos agradecer a toda a nossa equipe aqui da Defesa Civil, em especial ao nosso diretor, Luiz Eduardo Machado, a nossa equipe aqui da Diretoria de Gestão de Riscos e Adaptação Climática, a equipe também da GETIM, aos mediadores do Programa Defesa Civil na Escola, agradecer a todos os ministrantes que fazem parte da formação do programa, da nossa assessoria de comunicação e das outras diretorias que também dão um suporte para o Programa Defesa Civil na Escola. Então, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês, nós nos despedimos aqui e vamos continuar juntos ao longo do ano, no Programa Defesa Civil na Escola. Muito obrigada e tchau, tchau.